Experimenta lembrar um dia que você teve muita raiva de alguém que você ama. Não necessariamente a pessoa que bebe demais, mas experimenta pensar nisso. Naquele momento que você estava com raiva, durante aqueles minutos ou horas, como é que você pensava em relação àquela pessoa? É igual o jeito que você pensa sobre ela depois, quando você está mais calma? As emoções, elas além de serem experiências mais subjetivas, elas também trazem sintomas corporais. Você pode ou não ceder a esse impulso de ação. E você cedendo ou não esse impulso de ação vai levar a uma consequência. Por exemplo, se você está com raiva de alguém, você pode xingar a pessoa ou não. Dependendo da quantidade da sua raiva, dependendo da quantidade da sua ansiedade, vai ser mais difícil controlar. Quando a gente está com raiva, o nosso cérebro tende a fazer o quê? A avaliar situações com mais sensibilidade a aspectos negativos. E aí você pode acabar tomando uma decisão que não vai te ajudar. Você pode colocar o seu plano de fazer quem você ama parar de beber, você pode colocar a perder por você estar se sabotando, por você ser o seu próprio inimigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre como controlar as emoções ao fazer quem você ama parar de beber. Porque um dos desafios que muita gente enfrenta quando está vendo o seu marido, filho, esposa, pai, mãe, enfim, irmão, irmã, que quando essa pessoa que você ama está bebendo demais, pode ter momentos muito desafiadores para lidar com as tuas próprias emoções. E isso pode fazer com que você se sabote e se afaste do seu objetivo de fazer quem você ama parar de beber. E às vezes você faz isso até sem perceber. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de te ajudar a compreender como é que isso acontece para que você não se torne preso ou escravo das suas próprias emoções. As emoções sim são importantes, né? Mas muitas vezes quando se fala delas, muita gente minimiza isso, né? Fala, poxa, mas é só ter cabeça forte, é só a pessoa que bola para frente, deixa isso para lá, ou é normal determinadas atitudes, né? Que você às vezes faz por não estar com a cabeça quente, ou de repente o medo desesperador que te faz não dormir à noite, né, esperando uma notícia chegar, uma notícia ruim, e às vezes você vai entrando num ciclo vicioso em que você se sente cada vez mais mal, e acaba que você não consegue nem ajudar a pessoa que você ama a parar de beber, e a sua qualidade de vida vai piorando muito. E realmente, se você não conseguir controlar suas emoções, ou lidar com elas de uma forma produtiva, elas vão sim te sabotar. E não adianta só você ignorar isso. Você precisa compreender essa situação para não deixar as suas emoções te sabotarem. Porque pode ser que você nem perceba que isso está acontecendo. Você acha normal, né? E é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa falar então é sobre os sentimentos, né? Às vezes, os sentimentos são confusos, porque são muitos ao mesmo tempo. Né? Pode ser que você fique travada sem saber o que fazer, ou pode ser que você também fique travada achando que você não deve continuar tentando, né? Ou muito ressentimento, muita mágoa, muita raiva e muita ansiedade. Então é sobre isso que a gente vai falar. Primeira coisa é que sentimentos, eles são sinais, tá? Eles são sinais, a gente não controla diretamente os sentimentos, né? Por exemplo, se eu falar para você agora, fique feliz, fique triste, fique com raiva, ou fique calmo. A gente não controla diretamente os sentimentos, mas a gente sente os seus efeitos. O que é um sentimento? O sentimento é como se fosse um impulso de ação. Imagina que você tem um elástico, né? Vamos ver se eu tenho um elástico aqui. Um elástico em que você puxa o elástico, né? O elástico está parado. Imagina que o seu cérebro é esse elástico. Quando vem uma emoção, esse elástico é puxado. Então quer dizer, vem uma força, ele está puxado. Dependendo como é que você vai soltar essa força, ela pode ir com muito impacto ou pouco impacto. Dependendo de onde é que pega, pode até machucar. Tá entendendo? O sentimento é esse impulso, essa força que vem sem o nosso controle direto e que te levam, dependendo do sentimento, a algum tipo de ação diferente. Perceba comigo. A vergonha, por exemplo, é um sentimento que leva a um impulso de ação de se esconder,
de evitar uma situação, principalmente uma situação vista como socialmente negativa, que fosse digna de ser rejeitada socialmente. A raiva é uma emoção que leva ao impulso de quê? De você buscar proteger ou impedir alguma injustiça, né? Ou proteger alguma situação, ou se defender, ou defender alguém, é um impulso de ação, né? Até muitas vezes físico, mas é só um impulso. O medo é uma emoção que te faz querer, de repente, evitar algum dano, né? A tristeza é uma emoção que te leva a um impulso de ação, muitas vezes de ficar parado, né? De se recolher, de ficar mais fechado na sua. Você está entendendo que as emoções, elas são como se fosse uma vibe, né? Leva uma vibe, assim, a ansiedade leva você a ficar procurando soluções, né? Você fica tenso, às vezes a sua respiração fica curta, às vezes o seu coração acelera, né? Então as emoções, elas além de serem experiências que você pode, mais subjetivas, elas também trazem sintomas corporais, certo? Sintomas físicos, como por exemplo o coração acelerar. E aí o que acontece? Se você pode ou não ceder a esse impulso de ação. E você cedendo ou não esse impulso de ação vai levar a uma consequência. Por exemplo, se você está com raiva de alguém, você pode xingar a pessoa ou não, né? Dependendo da quantidade da sua raiva, vai ser mais difícil controlar. Dependendo da quantidade da sua ansiedade, vai ser mais difícil controlar, né? Não é simplesmente, se acalma. Então o que acontece? A primeira coisa é a gente perceber que os sentimentos eles não são causas diretas daquilo que a gente controla, mas eles são uma tendência, um impulso de ação que a gente precisa reconhecer e poder alinhar o nosso comportamento não a uma reação emocional imediata, mas aos nossos objetivos a longo prazo. Por exemplo, se o seu chefe te fala uma coisa incomodativa, ou te irrita, ou sei lá, atrasa o seu pagamento, você pode ir lá e xingar o seu chefe de uma obscenidade. Ou você pode chegar no seu chefe, chacoalhá-lo, né, e gritar com ele do quanto ele é injusto, o quanto é errado o que ele está fazendo. Mas daí, eu estou sendo o primeiro óbvio, depois a gente vai para o específico, tá? É óbvio que isso não é uma atitude que vai te ajudar a fazer o seu chefe pagar o seu salário antes, né, ou mais cedo. Talvez isso até implique em consequências negativas para você. Você perca o emprego, ou você seja denunciado por algum tipo de agressão. Então, isso vale para outros sentimentos também. Por exemplo, tem gente que me diz, Vitor, o meu marido, eu estou muito chateada porque é sábado à noite, a gente combinou de jantar juntos e ele parece que me esqueceu. Ele saiu de meio-dia e ele não voltou até agora para jantar. Eu estou me sentindo triste, esquecida, rejeitada. E aí o que muita gente faz? Se recolhe, fica triste, chorando em casa. Ou outras vezes fica ligando, reclamando, xingando. Outras vezes fica com medo e não dorme à noite. Porque dependendo da emoção que a pessoa sentir, ela vai tender a executar um determinado comportamento. Só que o que faz muitas vezes essa emoção surgir? E por que essa emoção pode ser diferente de uma pessoa para outra, ou até mesmo a mesma emoção? A mesma pessoa pode ter emoções diferentes em cenários iguais. Porque as emoções não são sinais da realidade. Perceba isso, parece sutil, mas o que eu vou dizer para você é muito importante. Tá? Você que está anotando, pega essa. As emoções, elas são guias que mostram para a gente reações que nós estamos tendo, né? O jeito que o nosso cérebro interpretou aquilo que está acontecendo. Isso não está sob o nosso controle direto, mas está sob o controle da forma que a gente interpretou aquela situação naquele contexto. Não significa, por exemplo, tem gente que acha que tem sexto sentido. E vamos separar a coisa da intuição. A maioria das pessoas não tem clarividência, mas confunde que quando eu estou ansioso significa que uma situação atual ela é muito perigosa e tem que tomar uma ação imediata. Já passou por isso? Por exemplo, você estava com muito medo e aí você confundiu medo com risco imediato.
Porque realmente, quando a gente está, por exemplo, com medo, o nosso cérebro fica muito mais sensível a avaliar riscos. E a gente tende a exagerar e criar um ciclo de piora do medo. Quando a gente está com raiva, o nosso cérebro tende a fazer o quê? A avaliar situações com mais sensibilidade a aspectos negativos. Experimenta lembrar um dia que você teve muita raiva de alguém que você ama. Não necessariamente a pessoa que bebe demais, mas experimenta pensar nisso. Naquele momento que você estava com raiva, durante aqueles minutos ou horas, como é que você pensava em relação àquela pessoa? É igual o jeito que você pensa sobre ela depois, quando você está mais calma? Provavelmente não. Por quê? Porque é assim que o cérebro funciona. Quando a gente tem raiva, por exemplo, o medo, ativa uma área do nosso cérebro um pouco mais para baixo, né? Uma área um pouco mais animal, vamos dizer assim. É o nosso lado mais mamífero animal mesmo, que a gente compartilha com outros animais, que é chamada de amígdala, que é uma região do cérebro que está aqui. Não são as amígdalas da garganta. A amígdala é uma região do cérebro que está aqui, no meio das orelhas, mais ou menos, e ela ativa quando a gente tem algum sinal percebido de, por exemplo, medo ou raiva. E o que acontece? Quando o cérebro ativa essa região, ele começa a competir com a área que tem mais na frente aqui, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa parte mais humana, vamos dizer assim, de raciocinar, de pensar, de considerar o cenário como um todo, de ter um pouco mais de perspectiva. Então, naquele momento que você está com a emoção muito à flor da pele, essa área, a amígdala, ela meio que diminui a capacidade de você ser racional em relação àquela situação. E aí você pode acabar tomando uma decisão que não vai te ajudar. E aí você pode colocar o seu plano de fazer quem você ama parar de beber, você pode colocar a perder por você estar se sabotando, por você ser o seu próprio inimigo. E muita gente me fala assim, Vitor, olha só, eu quero fazer quem eu amo parar de beber, mas essa pessoa é muito difícil. E a minha resposta para isso é a seguinte, olha, primeiro, vamos olhar com calma. Você conhece alguém que é fácil? Eu não conheço, né? Todos esses anos que eu trabalho até atendendo as pessoas como psiquiatra e psicoterapeuta, eu nunca conheci uma pessoa que fosse fácil, porque pessoas não são fáceis. Pessoas são cheias de necessidades, são cheias de conflitos, de objetivos, de problemas. Pessoas não são fáceis. Quando você diz que alguém é difícil, você está tirando da perspectiva, você está pensando mais no seu objetivo ali e como aquela pessoa não está sendo adequada ao que você espera dela. E quando você pensa que o outro é difícil, você vai tender a tratar o outro de uma forma mais agressiva. E aí o que vai acontecer? O outro vai reagir sendo mais difícil. Porque a verdade é que sempre que a gente está se relacionando com outra pessoa, principalmente para fazer quem você ama parar de beber, a pessoa mais difícil da vida sempre vai ser você. Olha no espelho e diga para si mesmo, olha, eu sou a pessoa mais difícil que eu tenho que lidar na minha vida. E graças a Deus, que maravilha, que excelente notícia. Porque eu sendo a pessoa mais difícil que eu tenho que lidar na minha vida, e eu sou a pessoa que eu mais tenho controle direto na minha vida, não tenho total controle, mas eu tenho o maior controle de alguém, é de mim. Então, eu superar a mim mesmo, que é a maior dificuldade de todas, abre caminho para muitas outras coisas na vida acontecerem. Então é uma excelente notícia você perceber que você é a pessoa mais difícil de todas. É você que vai se sabotar muitas vezes. Você que vai colocar os seus planos a perder e por conta de dificuldades no caminho, daí, porque as coisas não estão acontecendo tão rápido quanto você gostaria. E aí você vai lá e começa a se desestimular. Né? Para fazer quem você ama parar de beber não é um passe de mágica, é um processo que você vai aplicando ao longo do tempo de uma forma consistente, que é tipo emagrecer. Se você errar um dia ou outro, beleza, mas você tem que se manter consistente ao longo do tempo. E esse tempo pode ser mais curto ou mais comprido, dependendo da pessoa. Só que assim como emagrecer, fazer uma dieta para melhorar a saúde, se você tiver com uma expectativa lá em cima e o seu preparo lá embaixo, o seu esforço está lá embaixo, você vai ter um resultado ruim e vai se frustrar.
Não porque não é possível, mas porque você se colocou, você se sabotou com as suas emoções. Às vezes de desespero, né? Você pega um momento, às vezes, que foi errado, que foi ruim, e às vezes você generaliza. E pode ser que você desanime no meio do caminho. Ou alguém começa a falar coisas pra você, tipo assim, larga esse teu filho, você tem que ser mais dura com ele. Ou, larga esse teu marido, credo, parece que você não se ama. E o que vai acontecendo? Você vai se contaminando com isso também. Por quê? Porque as emoções, elas vêm, primeira coisa, elas vêm da sua interpretação da situação. Que ela é autorregulada, que ela é aumentada, que ela fica presa pela própria emoção. Então você olha para uma situação e às vezes tem um impulso de raiva, o seu coração acelera. Provavelmente você está pensando alguma coisa do tipo, aquela pessoa está sendo injusta comigo. Ou, preciso me proteger de alguma forma desse dano que vai acontecer. Claro, em palavras mais naturais seria assim, fulano é um desgraçado, fulano é um imbecil, né? Nossa, não acredito que ele fez isso. Percebe? E aí o que acontece? Você pensa, não acredito que ele fez isso, que coisa injusta. E você começa a ficar com raiva. E a sua cabeça vai começar a procurar mais razões para você ter raiva. Por exemplo, talvez você comece a pensar, que você nem pensa normalmente, mas você talvez comece a pensar, poxa, eu sou trouxa, meu Deus, por que eu estou nessa situação? E aí vai escalando. E se você não se der conta disso, vai piorando. Então a primeira coisa que você precisa observar são os seus pensamentos. Já que a gente não tem controle imediato sobre as emoções e elas costumam acontecer mais rápido do que a gente é capaz de raciocinar numa situação, você vai precisar começar a se dar conta do que você pensa quando você percebe que tem um movimento diferente no seu corpo, nas suas sensações. Então já são duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma é você perceber os seus sentimentos, né? Porque às vezes a gente está com raiva e não percebe. Já aconteceu com você ou com alguém que você... Com certeza já aconteceu com você. Mas quero saber se você já percebeu o que aconteceu com você. De você, de repente, estar numa conversa, você começa a gritar. Você começa a falar mais grosso. E aí alguém te falou, você está com raiva? Você fala, não, eu não tô com raiva. Eu tô calmo. Não, você não tá calmo. Só que você não tá se dando conta que você tá com raiva. Então a primeira coisa é você se dar conta dos seus sentimentos. Perceber assim, deixa eu ver aqui, o que eu tô sentindo aqui agora? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu tô com tristeza. Porque isso vai te permitir fazer uma segunda coisa importante, que é você avaliar os teus pensamentos. Lembra que eu te falei que dependendo do sentimento que você tá, o seu cérebro, a parte de pensar, de raciocinar sobre a realidade, a perspectiva, ela vai caindo. Você começa a ter pensamentos irreais, distorcidos. Pelo jeito que o cérebro funciona, né? Nosso cérebro não é perfeitão assim, ele é um fruto de uma evolução, que ainda está longe do perfeito, do adequado para a nossa situação atual de sociedade. Então, o que pode acontecer? Você pode começar a ter pensamentos distorcidos e acreditar neles. Por exemplo, olha, ele não se importa comigo. Não adianta eu fazer nada. E aí, você está fazendo o quê? Você está se sabotando. Porque você começa até a acreditar numa coisa que não é realidade por um todo. Você começa a ser menos racional. Então, uma forma de você controlar suas emoções, não deixá-las se sabotarem, é você procurar fazer um exercício. Ai, Vitor, falando assim parece tão fácil. Claro, sempre falar vai ser mais fácil que fazer. Mas o que eu estou te dizendo não é que vai ser fácil. Estou dizendo que é um exercício que você precisa começar a cultivar em todas as áreas da vida. Nessa vai te ajudar muito. Nessa vai fazer toda a diferença, mas em todas as áreas da vida vai te ajudar. Você fazer o exercício de começar a observar os sentimentos que você tem e começar a avaliar os pensamentos que você tem. E cuidado, a ideia aqui não é você começar a pensar positivo. Eu vou pensar positivo. Não, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Não, eu não vou pensar negativo. Isso não funciona. Não funciona. Sabe por quê? Porque sempre que a gente pensa positivo, a gente não é bobo. Não adianta se enganar. Não dá para se enganar. Você sabe que você está mentindo para você. Então você não vai ser positivo. Você vai ser realista. Você vai virar um advogado de defesa, por exemplo, você vai pegar, ou um promotor, você vai colocar esse pensamento num tribunal.
E você vai olhar os dois lados. Tá, o que me faz pensar que isso que eu tô achando é verdade? O que faz eu pensar que é mentira? E uma recomendação que eu te dou, que se você fizer vai te ajudar muito, depois me conta, inclusive, é você começar a ter o costume, né, para exercitar isso, para começar a ser mais racional e assumir mais o controle das suas emoções. Você anotar, por exemplo, um dia que você está com raiva, uma hora que você está triste, uma hora que você está ansiosa, anota ali, o que você está sentindo? Começa a praticar. Ai, Vitor, eu não sei o que eu estou sentindo. Então começa devagarinho a pensar. Ah, estou com raiva, escreve no papel, raiva. E aí você vai colocar, raiva, tá, se eu tô com raiva tem um pensamento aqui, ó, tem um julgamento aqui na minha cabeça. Então, eu vou começar a pensar, vou anotar o pensamento. Por exemplo, ele não se importa comigo. A única solução é se separar. Olha, até o fulano, aí você vai colocar as evidências, vai levar esse pensamento para o tribunal. E você vai avaliar. É racional isso que eu tô pensando? Isso que eu tô vendo aqui, ele não veio pro jantar no sábado à noite, a gente tinha combinado, ele saiu, ficou bebendo e esqueceu da família. Isso é uma evidência de certeza que ele não se importa com a família? E aí você vai pensar e vai raciocinar. É uma evidência perfeita de que realmente 100% ele não se importa com a família? Não existe outra explicação para o que está acontecendo? E olha, de novo, eu não estou dizendo para você nem aumentar nem diminuir. Não é para você olhar, não, coitadinho, ele não veio porque coitado, ele não pode fazer nada, ele é um café com leite. Não. É para você perceber, será que tem outra razão para ele não ter cumprido esse combinado nosso de jantar no sábado à noite? E aí você vai começar a pensar, não, pois é, talvez não seja uma coisa pessoal. Por exemplo, se você começar a entender sobre a doença do alcoolismo, uma das coisas que você vai entender, né, que talvez hoje não seja clara para você, é que quando a pessoa começa a beber, um dos sintomas da bebida, do álcool no cérebro, é tornar muito difícil da pessoa interromper esse consumo de álcool e ela perder, ser muito difícil para ela interromper esse consumo de álcool. Isso faz com que ela perca muito tempo. Mas o problema foi ter começado a beber, que também não foi uma decisão tão simples. Não é simplesmente, é só não beber o primeiro gole. Não, tem seus desafios. Mas depois que ele começou a beber, a dificuldade de parar no meio é justamente um sintoma da doença. Não é uma evidência óbvia de que essa pessoa não se importa com você. Tá começando a entender? Esse foi só um exemplo, né? Esse foi só um exemplo de você começar a perceber como as emoções afetam o seu pensamento. O seu pensamento afeta as suas emoções e vice-versa. E nessa hora você vai ficar menos racional, né? Vou dar um outro exemplo. Imagina que você está em casa à noite e já faz muito tempo que isso acontece, né? A pessoa que você ama sai de madrugada, não dá notícias e você começa a pensar o pior. Nossa, que droga, ele não consegue relaxar, fica com medo do que está acontecendo, fica com raiva do que está acontecendo, começa a ficar ansiosa. E o que acontece? Isso te ajuda em alguma coisa? Não, não ajuda. Ai, Vitor, então você está dizendo que não é para eu ficar ansiosa? Como é que eu não vou ficar ansiosa e com medo no sábado à noite, sabendo que meu filho saiu para beber e ele está com o carro dele? E pode acontecer uma coisa muito ruim. Eu não estou dizendo para você não sentir as coisas. Eu estou te ajudando a perceber como não se sabotar com isso. Por exemplo, seu filho saiu à noite dirigindo um carro, uma moto, você sabe que é perigoso. É perigoso. Só que nesse momento é bom você perceber o que você está sentindo e começar a avaliar o que você está pensando. Talvez a sua ideia de risco daquele momento seja maior do que realmente é. Vamos imaginar que tem um risco de, 5% de acontecer uma coisa ruim. Né? Vamos imaginar que 5% quer dizer o quê? A cada 20 situações, uma situação vai acontecer uma coisa ruim. Então volta e calcula quantas vezes ele já se expôs a essa situação. Ah, Vitor, ele já fez isso umas 50 vezes. E aconteceu um acidente ou uma coisa ruim quantas vezes? Ah, acho que uma vez. Tá, uma é maior que zero, realmente é um risco. Beleza. Mas já começa a levar em consideração que não é certeza que vai acontecer naquela noite. E aí você avança. Beleza, existe um risco, é real, tá?
Ele é possível. Não é 100%, ele talvez seja 5%, talvez seja 2%, talvez seja 10%. Não é 100%. Ok, existindo esse risco, existe algo agora que você possa agir para prevenir ou evitar esse risco? Nesse momento, algo efetivo? Na maior parte das vezes, a resposta vai ser não. Mas, por exercício, pensa. O que você poderia fazer? Vamos analisar as opções. Você poderia ligar para ele. Você já tentou? Filhinho, ou marido, ou esposa, volte para casa. Por quê? Porque eu estou mandando. A pessoa volta para casa quando a gente faz isso? Melhora as coisas quando faz isso? Não costuma melhorar. Não costuma resolver. Justamente porque esse não é um bom momento para resolver dessa forma. Né? E aí você vai avaliar, mas vou lá na festa de pijama buscar ele no bar. Isso vai criar um problema muito grande para o futuro. Né? E talvez isso te afaste de fazer que você parar de beber, justamente porque vai fazer você ficar com mais raiva. O outro vai se sentir muitas vezes controlado ou humilhado. E aí vai começar a ficar mais resistente a conversar com você. Então esse é o momento para você ser mais racional. E o que você pode fazer? Existem teorias sobre os sentimentos que são diferentes e hoje parece que o que mais se aproxima da realidade é o seguinte. Tinha um cara bem no começo da história dos estudos de neurociência sobre os sentimentos que ele achava que os sentimentos eram causados pelo corpo. Que primeiro a pessoa tem uma sensação corporal e depois ela começa a ter o sentimento. Por exemplo, você só tem ansiedade porque o seu coração acelera. Ele achava isso. E o outro pesquisador, um pouco mais pra frente, começou a imaginar o contrário, que era o contrário, que primeiro você tem o sentimento e depois vem a reação corporal. No fim das contas, nenhum dos dois estava completamente certo. É uma mistura das coisas. Vou te dar um exemplo. Pessoas que têm lesão na coluna, né? Por exemplo, tem uma lesão na coluna e perde a sensibilidade a uma parte do corpo. Elas têm a tendência a não sentir muito as emoções, a ficar com uma emoção mais embotada, mais neutra. A pessoa fica mais assim travada no ponto de vista emocional. Ela não se sente nem muito feliz, nem muito triste. O que isso tem a ver, Vitor? Tem a ver que existe uma relação dos dois lados, entre o corpo e a mente. Tá, e daí, Vitor? Ó, se liga. Por exemplo, se você tiver com ansiedade, ou com medo, ou com raiva, o que vai acontecer? Comece a observar o seu corpo. Por exemplo, agora você me ouvindo. Como é que está a sua língua? Se você tiver talvez com ansiedade ou com raiva, talvez sua língua está pressionando o céu da boca. Talvez você está com a mandíbula apertada. Talvez você está com o pescoço tenso. Faz um teste. Observa como é que está o teu corpo. Como é que estão os teus braços? Está tenso? Está solto? Está relaxado? Como é que está? Experimenta, se você perceber alguma dessas coisas, experimenta soltar. Experimenta mudar um pouco a sua postura corporal. Se você perceber que a sua respiração está mais curta, experimenta começar a respirar fundo. Respira bem fundo, segura um pouco e solta pela boca. Deixa o ar sair devagar. Como se tivesse uma vela na frente da sua boca e você não vai deixar ela apagar. Experimenta ver o que acontece. Mas faça isso não assim pensando, meu Deus, eu preciso me acalmar agora. Não. Só muda o seu corpo. Muda o seu corpo. Tá tenso o seu músculo? Só relaxa o corpo. Só muda o corpo. Não precisa nem mudar o resto agora. Mas só muda o corpo para você experimentar. O que pode acontecer? Pode ser que você já comece a se sentir um pouquinho menos ansiosa. Tá muito ansiosa, tá tensa, tá, relaxa a boca, relaxa a mandíbula, relaxa o tronco, você coloca os pés no chão, respira o ar bem fundo e deixa ele sair. Como se estivesse enganando o seu cérebro de que você tá calmo. Você não tá, mas você tá enganando o seu cérebro. Vitor, mas isso não tá adiantando. Beleza, então vamos avançar? Vamos imaginar que você está com uma emoção mais extrema, assim, uma angústia muito grande, ou uma raiva. O que você pode fazer?
você pode ou mudar a sua postura corporal, como eu já falei, né? Mas pra raiva é diferente, porque a raiva tende a deixar a gente mais tenso e mais pra frente, assim, né? Tipo, mais... Então o que você vai fazer? Você vai soltar o corpo e vai deixar as mãos assim, ó. As mãos pra cima, vai soltar em cima das suas coxas, assim. E vai dar um meio sorriso. Não pode ser um sorrisão besta, assim, porque senão seu cérebro acha que você tá de brincadeira. Você vai enganar, e nem sério, você vai soltar o rosto e vai dar um meio sorriso, tipo assim. Se dane quem estiver perto de você, experimenta fazer isso, quando você estiver com raiva. Você vai perceber que você vai tender a ficar um pouquinho menos de raiva. Isso é uma postura corporal, é uma técnica, inclusive, da terapia comportamental dialética, que se chama meio sorriso e mãos dispostas. É uma forma de você, através de mudar a sua fisiologia corporal, você mudar o seu sentimento. É você assumindo o controle do que está acontecendo com você. É você enfrentando a pessoa mais difícil que você vai lidar em toda a trajetória para fazer quem você ama parar de beber. Que é a pessoa que está no espelho. Que é a pessoa que está com a foto na sua carteirinha de identidade. Que é você mesmo. E se isso não estiver ajudando, beleza, isso são paliativos, né? Paliativos. Eles podem ser necessários no meio do caminho. Mas outra coisa que você pode fazer, um momento de muita raiva, muita aflição, exercício físico. Faça uma atividade que gaste energia naquele momento. Outra ideia, se você está muito angustiado e não consegue pensar no que fazer, se enfia embaixo da água gelada. Faz um reset assim na cabeça. Se enfia embaixo na água gelada ali. Pode ficar alguns segundos só. Muda totalmente sua fisiologia. Começa a pular corda. Mas coloca um fluxo de energia, de preferência que seja contrário à emoção que você está sentindo. Por exemplo, está com uma tristeza muito grande no final de semana, se sentindo rejeitada, levando para o lado pessoal. Não fica o dia inteiro na cama. Se obriga a fazer algumas coisas. Por quê? Principalmente se você leva isso de uma forma crônica ao longo do tempo. Quando você começa a ter sentimentos negativos por muito tempo, na maior parte do tempo, inclusive pode acontecer de você estar com um problema emocional. Que você pode precisar, talvez, até consultar um psiquiatra para ver se você precisa de um auxílio medicamentoso ou uma terapia específica. Você pode desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, né? Você pode estar com um problema hormonal, enfim, é bom você avaliar isso daí. Mas quando você está de uma forma crônica com esses sentimentos negativos, o que acontece com o seu cérebro? Por exemplo, uma pessoa que está com uma depressão, a maioria vai ter uma depressão mais leve, mais moderada, que não é tão óbvia assim. Você vai perceber, por exemplo, que você está muita dificuldade de ver o lado bom das coisas, que você vai estar muito negativa, pessimista, pensando coisas ruins a seu respeito mesmo. E aí o que acontece? Uma área do seu cérebro que justamente está diminuída a atividade por causa do alcoolismo vai estar aumentada. O seu córtex cingulado anterior, que é uma partezinha aqui, do lado aqui do córtex aqui, puxa um pouquinho para cá, é uma área que está ligada à autocrítica. Mesmo quando você estiver de boa, em repouso, sem fazer nada, né? O cérebro, na verdade, nunca para. Mas quando você não estiver numa atividade específica, essa área de autojulgamento ela vai estar ativa, levando você a só pensar besteira. Então, o que você precisa fazer nessas horas? Se ocupar. Se ocupar fisicamente. Pode ser uma pequena coisa. Não fica pensando, meu Deus, eu tô com, nossa, tanta coisa para fazer, mas não tô com vontade de fazer nada. Faz uma pequenina coisa. Lava um prato. Mas se mexe, se coloca em ação. Por quê? Você vai ativar outras áreas do cérebro e vai começar a desativar essa área aí de autocrítica. Não vai ser imediato, não vai ser mágico, mas isso se chama ativação comportamental. É uma técnica que tem evidência científica de que ajuda para sintomas depressivos. E pode ajudar também para tristeza. Pode ajudar também para autoestima baixa. Claro, isso é uma parte. O que é mais importante que isso ainda é você cuidar do longo prazo. Que é o quê? Você ter um plano. Que de nada adianta você... Tem gente que fala assim, isso é uma coisa que eu discordo em absoluto. Tem pessoas que falam assim, olha, mas cada um decide o que quer para si, né? Se você, por exemplo, é casada com alguém que bebe demais, essa pessoa desenvolveu a doença do alcoolismo e, poxa, o casamento está muito ruim.
E às vezes você vai pedir um conselho para alguém, a pessoa te fala assim, às vezes até um profissional, dependendo. Ah, você tem duas opções. Ou você separa dessa pessoa, ou você aguenta como tá. Eu acho isso, não são só essas duas opções. Sim, você pode separar se você achar que isso é o correto para sua vida. Sim, você pode achar que você deve tolerar isso, mas eu não recomendo isso, porque você sabe já. Só que muita gente que está nessa situação fica forte para o sofrimento. E esse é um defeito. Você aprender a acostumar o seu cérebro com o sofrimento é uma coisa muito ruim. Porque daí o seu modo de funcionar automático ele é muito tolerante ao sofrimento. E aí tem gente que vem me falar, ai Vitor, eu estou sobrecarregada com a situação. Mas no fundo você até está sobrecarregada, mas você está acostumada. Esse é o pior que pode acontecer. Você se acostumar com uma situação ruim, porque a gente se acostuma. Né? A gente se acostuma. Tem até pesquisas que mostram que a gente tem uma tendência a ter na cabeça uma determinada quantidade de problemas. Se acontecem muitos problemas na nossa vida, a gente tende a observar mais alguns e ignorar mais outros. Agora a gente começa a resolver os problemas, tipo, sei lá, você não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E agora você já consegue pagar o aluguel. Você vai começar a se incomodar com outra coisa. Por exemplo, mas eu não tenho o carro que eu quero. Mas eu não posso viajar para o lugar que eu quero. Mas eu não tenho os bens materiais que eu gostaria. Você está entendendo? Sempre o cérebro vai ter a tendência a conservar uma quantidade X de problema. Essa média vai sempre ficar desse jeito. Então é muito nocivo você se acostumar a ter muitos problemas sem resolver nenhum deles. Porque às vezes você está lá com o alcoolismo de quem você ama, que é o maior problema da sua vida, e você está preocupada com uma coisa que não tem muito a ver com isso. Né? Você está preocupada com uma coisa que não te agrega em nada. Tipo assim, você está preocupada com um ator ou uma atriz. Você está preocupada com alguma coisa que está acontecendo na novela. Torcendo para alguém da novela. Você está enchendo a sua cabeça de lixo, de fofoca e de besteira. Ao invés de olhar para as coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque tá ruim. Mas você acostumou. Tá ruim. Mas você reclama disso não para resolver. Você começa a entrar num modo de reclamar disso para, sabe, soltar um pouco a fumaça. Mas deixa o problema aí porque você já está acostumado. E a verdade é que a gente se acostuma mesmo. Só que esse é o seu pior inimigo, né? Você mesma. Se você se acostumar a sempre sofrer, você vai começar... E é natural, quando você começar a buscar ser mais feliz, você vai ficar desconfortável. Vai começar a se sentir... Já viu uma pessoa que começou a melhorar de vida e começou a se sentir mal? Começou a se sentir culpada, por exemplo. Uma pessoa que trabalhou muito para conquistar as coisas que ela tem, daí se aposenta e começa a se sentir mal. Era o momento para ter liberdade, para se sentir bem, buscar fazer o que quisesse na vida, inclusive trabalho voluntário se quisesse. Mas às vezes a pessoa está tão acostumada a levar uma vida, talvez um emprego que ela nem gostava muito, que ela se sente mal por melhorar uma condição que não era tão boa. Então a gente precisa ir treinando o cérebro, porque você pode estar confundindo uma situação atual passageira. Por exemplo, você que hoje em dia é uma pessoa que está muito ansiosa, muito preocupada, muito estressada, e você às vezes até acha que isso é uma qualidade sua. Você é a Maria do Socorro. Quer dizer o quê? A pessoa que está sempre apagando o incêndio de todo mundo. Só que o que funciona mais não é apagar incêndio, é você prevenir o incêndio. É muito melhor prevenir o incêndio do que apagar o incêndio. Só que olha só, outra notícia impactante para você. Sentimentos também viciam. Sentimentos também viciam. Sentimentos negativos também viciam. Se achar o coitadinho, apelar pela piedade dos outros, a compaixão dos outros, vicia, dá adrenalina. A hora que o problema explode, você age. Por quê? Porque você está viciado na adrenalina do problema. Você fica até meio entediada quando não está acontecendo uma coisa ruim. Você fica esperando uma coisa ruim acontecer. Eu sei, isso não é uma coisa muito racional. E eu não estou dizendo que você sofre porque você quer. Eu estou dizendo que, às vezes, o seu cérebro começa a se acostumar tanto com o sofrimento que ele tem urgência pelo sentimento. Que aí vem aquela adrenalina de um problemão que aconteceu, daí você vai lá, faz um monte de coisa, e aí termina aquilo lá, você...
fica satisfeito, alivia por um pouco, daí vive uma luazinha de mel. Ah, agora tudo vai melhorar. Aí você vai se iludindo porque, na verdade, você também se incomoda com a mudança. É difícil. O seu cérebro está acostumado a sofrer esse tanto que ele sofre. Então você vai se sabotar, às vezes até por fugir de outras sensações positivas. Doido isso, né? E como é que isso acontece? Uma das coisas mais poderosas que causa uma mudança nos sentimentos, tanto para o bom quanto para o ruim, é o ambiente. É o ambiente. De tudo que eu falei, uma das coisas mais importantes, anota aí. Anota aí. É o ambiente. É o ambiente. O que é o ambiente? Não é o meio ambiente. É o ambiente que você vive. As pessoas que você escuta. São o tipo de relação que você cria com as pessoas. Por exemplo, você adora falar com uma determinada pessoa porque sempre que você fala com ela, você se queixa. Olha só como meu filho, nossa, meu filho só me dá tristeza, só me dá trabalho. Não faz nada de diferente. Mas é que o meu filho não quer mudar. E aí a pessoa olha e fala, nossa, mas coitadinha de você. Meu Deus, também. Pobre da Josefina, pobre da fulana. Vive com aquele alcoólatra lá. Meu Deus, como é que ela aguenta? Meu Deus, coitadinha. E aí você começa a se alimentar desse ambiente. Aí as pessoas olham pra você e falam, não, mas esse cara aí que você tá, essa mulher que você tá aí, ela bebe, né? Como é que você aguenta? Você vai começando a destruir a tua autoestima. Ou se você passa o dia inteiro só com o alcoolista falando sobre problema de álcool e coisa e tal, você vai começar a se sentir mal, vai começar a se sentir sobrecarregada. Então o que você precisa fazer? Mudar o seu ambiente. Se agrupar com pessoas que têm um tipo de comportamento e o tipo de vida que você quer ter. Você está entendendo? Porque o ambiente é muito poderoso. É tão poderoso que a gente arrisca dizer, a ciência arrisca dizer, que não existe nem livre-arbítrio. Porque o nosso cérebro ele é tão responsivo ao ambiente que o ambiente pode te fazer engordar ou emagrecer. O contexto pode te fazer mudar completamente de opinião. Por isso até que é possível fazer quem você parar de beber sem deixar de cuidar de si. Porque você é o ambiente. E se você começa a mexer na articulação do ambiente, você vai causar uma mudança. Não tem como. O ambiente influencia nas suas decisões. As pessoas que você passa o tempo todo ouvindo. O jeito que você leva a sua vida. Por exemplo, se você passa o dia inteiro sem comer nada, vai te deixar, você vai chegar no final do dia com raiva e querendo comer porcaria. Se você não se exercita regularmente, você está destruindo o seu cérebro. Você está destruindo o seu corpo. Você não é mais criança. Você tem que se exercitar. O seu corpo não foi feito para ficar parado. Você não come salada. Você não come coisa saudável. Só come porcaria. Mas sempre foi assim, Vitor. Tá bom, eu sei. Você está acostumada. Você conseguiria passar o resto da vida vivendo mal. Eu acredito. Mas você quer mesmo ter uma vida melhor? Porque a sua mente vai dizer para você que você não é feita para sobreviver. Para viver, quer dizer. Nós somos feitos para sobreviver. A nossa mente, ela gasta muita energia para ter uma vida boa. Então, se você deixar a sua vida no automático, ela vai tender ao miserável. Experimenta deixar a sua vida no automático. Faz só o que é fácil. Continua conversando só com pessoas que falam o que você quer ouvir. Né? Eu sou codependente. Eu também, amiga, amigo. Vamos, então, coitados de nós. Vamos nos reunir, vamos pegar um na mão do outro e vamos lamentar sobre os outros, como o inferno são os outros, né? Nós somos santos e pobres, coitados. Não, meu filho, você está fugindo das suas batalhas. Porque daí porque daí fala, Vitor, mas eu não aguento mais. Há quanto tempo você fala isso? 5 anos, 10 anos, 3 anos? Vai falar para quem acredita nisso. Você aguenta sim. Para de mentir.
Quando você mente, você confunde a sua cabeça. Você não aguenta mais. É claro que você aguenta. Você aguenta muito mais. Mas a questão é, você quer? Ai, Vitor, mas eu já desisti. Já desistiu? Então por que está me assistindo? Você percebe que se você não começar a ser coerente com você, você vai perder tempo da sua vida. Por exemplo, você é obrigado a fazer quem você ama parar de beber? Não é. Não é, a vida é tua. Agora, você vai ficar em cima do muro? Ou você faz alguma coisa, você não precisa separar. Se você não quiser. Mas se você continuar parado, olhando, esperando o outro mudar, você está fazendo exatamente aquilo que você reclama do outro. Ai, mas eu faço coisas demais pro outro. Faz coisa alguma. Para de mentir e falar besteira. Ah, eu só penso no outro. Mentira! E eu vou te argumentar por quê. É uma mentira, é uma covardia que você faz com você quando você fala isso. Porque você só faz as coisas por você mesma. Ai, Vitor, credo, assim parece que eu sou uma pessoa egoísta. Você é, e eu te provo. Você é egoísta. Você tem que ser egoísta, é natural ser egoísta. É um instinto de vida ser egoísta. Sem ser egoísta, você não sobrevive. Mas quando você mente pra você, dizendo, eu faço tanto pelo outro, agora eu tô cansado de fazer pelo outro. Não, você não fez nem pelo outro, nem por si mesma. Você tá descarregando as coisas, indo pelo caminho fácil, no piloto automático. Levando a sua vida pro buraco e vendo a pessoa que você ama indo pro buraco também. Por isso que você tá cansada. E eu sei que talvez ouvindo isso dá vontade de desligar. Ai, Vitor, você nem me conhece falando tudo isso. Eu sei, eu sou o caminho difícil. O caminho fácil é você continuar a ir lá para seus amigos, suas amigas lá e reclamar. Ai, coitada, pobre de mim. Pois é. Fico triste de ver isso. Como você é capaz de se destruir também. O ser humano tem esse potencial. Mas se você tolerar ouvir o que eu estou te dizendo e começar a perceber que você é a pessoa mais difícil na sua jornada, eu acredito, porque eu já vi acontecer muito isso, a tua vida vai melhorar muito. Parece um fardo você se responsabilizar pelo que você faz, mas é uma libertação. Parece um fardo, porque a gente é acostumado a confundir os nossos sentimentos com os dos outros. A gente foi meio que educado assim. Ai, filho, tira uma nota boa, senão a mãe fica triste. Se a mãe fica triste, é problema da mãe. Ai, o pai vai ficar bravo, nós queremos ficar orgulhosos de você. As expectativas dos outros são problema deles. Você tá entendendo? Você precisa começar a perceber que você faz as coisas porque você decidiu fazer assim. Ou porque você se colocou em ambientes que te levaram a agir assim. Você começou a alimentar a sua cabeça de ideias que te levaram a ficar assim. Você começou a copiar o comportamento dos amiguinhos, das amiguinhas. Bando de lixo tóxico que as pessoas falam. Por exemplo, propaganda de álcool que fala, nossa, o álcool, que legal, associando o álcool a uma coisa bem legal. Daí no final fala, beba com moderação. Uma palhaçada, né? Aí você começa a achar que a pessoa bebe porque ela é sem vergonha. Tá sendo manipulado, filho. Tá sendo manipulado. E a pessoa que você ama tá sendo sabotada por essa doença. E você também. Porque não dá pra passar impune. Você vendo alguém que você ama se destruindo. Não dá pra passar impune. Você pode tentar fingir que não tá acontecendo nada. E eu acho que muita gente é especialista em justamente fazer isso. Então você tá entendendo que lidar com as emoções faz parte, uma das coisas para você lidar com as emoções é você desenvolver técnicas para isso. Eu te falei algumas. Vou te falar mais uma. Você vai achar besta, mas eu vou te explicar, depois você diz o que você acha. Se você fica muito tempo sem se alimentar, né? Muito tempo sem comer, você passa fome, você tende a ter um comportamento muito mais negativo, explosivo, impulsivo e se sabotar. Só porque você não comeu direito. Quer um exemplo disso? Tem um estudo muito interessante que ele avaliou centenas ou milhares são centenas no mínimo, tá? Não me lembro exatamente quantos eram. Julgamentos, juízes, né, magistrados, pessoas que estão no alto grau de conhecimento, de capacidade técnica para julgar casos, né, em tribunais nos Estados Unidos. E avaliaram que as decisões mais severas
Elas não aconteciam quando a pessoa tinha um problema com aquela situação. Uma das variáveis mais associadas a decisões severas era o jejum. Loucura, não é? É o livre-arbítrio do juiz sendo afetado por um pão com margarina. É o a escolha, né, que fala assim, se uma pessoa não quer, a pessoa tem que querer mudar para ela mudar. Não. Esse estudo provou que os juízes, pessoas do mais alto grau de entendimento, de estudo e de qualificação, eles perdiam para um prato de macarrão. Eles perdiam para um sanduíche de presunto. Está entendendo? Tomavam uma decisão muito mais pesada só porque estava com fome. E você ainda acha que o outro, ele precisa querer parar de beber. É nada, é o ambiente que arrasta. O ambiente, às vezes, detalhes que você nem sabe. Só que daí você faz o quê? Você fica ouvindo gente falar besteira, você começa a achar que, as pessoas tomam decisões simplesmente porque elas querem. Não. Quem perde o controle emocional, e toda semana eu recebo uma mensagem de alguém falando assim, Vitor, perdi o controle, eu agredi o meu filho. Vitor, eu perdi o controle, eu agredi o meu marido, me sinto mal, me sinto culpado por isso, como eu sou uma pessoa ruim. Não, você não é uma pessoa ruim. Você teve uma atitude muito errada e ruim, sim, mas você provavelmente se colocou num contexto muito negativo e você se exigiu um comportamento que não era adequado ao contexto. Por exemplo, quando você está com muita raiva, não fica esperando ali para resolver na hora. Quando você está com raiva, é hora de adiar a solução. É hora de adiar a conversa. Tá entendendo? Não é o momento de pensar. Eu já te expliquei. Quando você está com muita raiva, a sua amígdala sequestra o seu córtex pré-frontal, que é a sua área inteligente, e você fica burro. A gente fica burro quando está com raiva. A gente faz besteira. Então a gente precisa conhecer isso e não se colocar. Não é o momento. Tá entendendo que é a importância de você se avaliar e conhecer técnicas? Não é o momento. Eu não vou me sacanear. Eu vou vencer o inimigo mais difícil que eu tenho para vencer, que sou eu. Né? Porque daí, senão você fica pensando, mas o outro gosta da vida de bêbado. Não existe isso. Não existe isso. Eu já expliquei num outro vídeo, tá? Aí você vai ter que... Porque eu não vou explicar tudo de novo, eu já expliquei. No outro vídeo, explicando o quê? Que o querer beber e a ideia de gostar de beber, ela é artificial no alcoolismo. Ela é artificial. Ela é o cérebro está sendo enganado no sistema de recompensa cerebral, na área mesocórtico límbica. Tem uma descarga de dopamina, que a pessoa mistura com a influência ambiental que ela está recebendo hoje, que tem mais incentivos da parte para beber, e aí chega na parte da sobriedade, você está lá despreparada e acaba descarregando de uma forma errada. E o que acontece? Você acaba empurrando a pessoa que você ama e aí fica com a ideia de que ela gosta da vida bêbada. Tá entendendo como o ambiente é poderoso? E como você precisa de habilidades para enfrentar isso? Não é só querer. Não é só querer. Não é só pedir para o outro mudar. Assim como não é só você se determinar. Agora eu não vou mais ter raiva. Você não vai conseguir. Você vai ter que aprender a reconhecer a sua raiva, não se deixar dominar por ela, porque raiva não é igual a uma ação. Ela é um impulso de ação ou outras. Está com ansiedade? Beleza, você tem que começar a aprender a lidar com essa ansiedade para não te consumir. E vai ter que aprender a lidar com a sua própria resistência em mudar isso. Porque gente que foi infeliz por muito tempo, inclusive tem muitas alunas minhas que me contam isso, é comum. Quando o alcoolista começa a parar de beber depois de muitos anos, ele vai passar semanas de mau humor. Muito comum, tem alguns que sim, outros não. Mas ele vai passar semanas de mau humor. Por quê? É estressante viver melhor. É estressante. A gente tem que se adaptar com uma vida melhor. Então você vai lidar com a sua própria resistência em viver melhor. Porque você está acostumado, às vezes até viciado em se sentir mal. Aí e pior é que muitas vezes quando a gente está assim, a gente não é honesto com nós mesmos. A gente começa a dizer coisas como, não tem como mudar, estou de mãos atadas porque, o outro alguma coisa. E claro, você tem desafios, mas não existe nenhum desafio maior do que você mesmo. Porque eu já vi isso acontecer. Dezenas de vezes.
pessoas, né, alunos do curso ACA que resolveram, nas mais variadas situações, que resolveram, olha, eu quero fazer diferente, eu não quero nem ir embora, eu não quero nem aguentar isso, eu quero mudar, eu quero que a pessoa que eu amo pare de beber. E eu vou fazer o que eu tiver que fazer para isso acontecer, sem deixar de cuidar de mim. Porque deixar de cuidar de si, você construir uma vida miserável para você, anota essa. Você ser infeliz, você está empurrando a pessoa também para o alcoolismo. Porque você está dando um péssimo exemplo de como é uma vida boa na sobriedade. Você passa a não ser referência de como que a vida pode ser boa. Então você que quer fazer quem você ama parar de beber, você tem a obrigação, caso você esteja levando isso a sério. E eu sei que não é fácil ser feliz. Ah, vou ser feliz assim por um estalar de dedos. Não, mas é o seu desafio. Mesmo na sua dificuldade, você precisa você não vai estar feliz o tempo todo, não tem como. Mas você precisa estabelecer uma rotina de sono. Sono é inegociável. Exercício físico. Ter momentos na sua semana em que você tira para você, ou para conversar com amigos do bem, ou para fazer qualquer coisa que você goste. Você tem que ter uma rotina mínima que é sua. Ó, coisas indispensáveis. Você não é mais criança. Você precisa fazer exercício, você precisa dormir direito, precisa comer direito. É o mínimo. Você não é criança. Se você não faz isso, você não tem moral para falar nada do outro. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que se você quer levar a sério isso, você vai ter que começar com a pessoa mais difícil, cara. Que é você. Ai, Vitor, eu não aguento mais. E aí? Mas você está tendo você está enriquecendo a sua vida? Sabe por quê? Porque o estresse crônico, ele estraga o seu cérebro. Sabia? Uma das coisas que mais estraga o cérebro é o estresse crônico. Que você já deve estar acostumada. E o que acontece? Existe um antídoto para o estresse. Que é o quê? É besta como parece, mas é real. Cada vez tem mais evidência séria mostrando isso. É você enriquecer a sua vida. Beleza, tá ruim pra caramba, mas eu começo a enriquecer a minha vida. Como? Fazendo o mínimo, que é o quê? Dormindo melhor, né? Se alimentando melhor e fazendo exercício físico regular. Você precisa disso. Precisa disso. Senão você não tem como ter o emocional bom. Você dorme mal pra caramba, só come porcaria, e aí fala que não tem paciência pras coisas, mas você precisaria ser estudada. Uma pessoa que faz tudo isso errado, e aí, né, não faz o básico, e aí começa a culpar os outros. Ah, mas é porque o outro isso, o outro aquilo. Mas você não arrumou nem sua cama, meu amigo. Como é que você quer mudar o mundo? Metade da sua dificuldade de lidar com as emoções vai sair nisso. É verdade, experimenta, depois você me fala. Não vai resolver a sua vida, mas vai te ajudar. Teve uma vez uma paciente que me procurou, daí eu tava explicando pra ela a importância disso, né? Falei assim, Vitor, mas pra fazer o meu filho parar de beber, o que tem a ver eu dormir melhor e me exercitar? Ah, dá pra ver que você não sabe nada sobre o cérebro, né? Porque se você não consegue entender que dormir melhor e se exercitar são condições mínimas para você ter uma saúde mental mínima, é que você está acostumando a viver uma vida muito ruim. Então começa a acrescentar coisas positivas e caminhada é muito pouco. Caminhada é muito pouco. Ainda mais se você já passou dos 30 anos, caminhada muito pouco. Caminhada não rola. Melhor que nada é melhor que nada, mas tem que aumentar. Tem que fazer exercício físico. Qual? O que você conseguir fazer é melhor, mas mais que caminhada. Caminhada é muito pouco. Caminhada não aumenta o músculo. Você precisa aumentar músculo. Você precisa desenvolver músculo. Ai, Vitor, mas quer dizer que todo mundo tem que ficar fortão? Não, não é isso. É porque você não percebe, talvez você não saiba, mas quanto mais velho você fica, o seu músculo vai caindo, vai diminuindo, vai ficando cada vez com menos músculo. Se você não fizer nada, ele vai diminuindo. Você fazer um exercício que aumenta a musculatura é você tentando manter um pouquinho mais de saúde. Um pouquinho mais. Porque você sabe, né? O relógio está correndo, você só está piorando. Se você não se esforçar ativamente para melhorar isso aí, o seu humor é só um pedaço. O seu humor é só um grande pedaço. A sua capacidade de raciocinar e tomar boas decisões é só um pedaço.